4. Vamos lá, 1 João, capítulo 4. Está lá para o final da sua Bíblia. Eu vou trazer aqui para a igreja uma palavra importantíssima, uma palavra de alerta, uma palavra que vai estruturar sua fé, estruturar você, espiritualmente falando. Glória a Deus. Nós estamos vivendo, igreja, como a própria palavra nos ensina, nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos. Verdadeiramente estamos vivendo um tempo que a Bíblia chama o tempo do fim. Onde as pessoas, elas infelizmente estão se apostatando da fé, estão substituindo as coisas valiosas do reino de Deus pelas coisas perecíveis desse mundo. Infelizmente, poucos são aqueles que querem crescer espiritualmente. E a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Portanto, essa palavra aqui eu creio que de alguma forma ela vai trazer um crescimento espiritual para você, um amadurecimento espiritual para você. Glória a Deus. Aqui, no livro de 1 João, capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 1. Nós vamos começar a aprender aqui, observe bem o que eu vou te falar. Nós vamos começar a aprender aqui hoje a detectar o espírito do anticristo. Igreja, o espírito do anticristo, ele sempre existiu. É o próprio espírito de Satanás, que no passar do tempo usou pessoas, usou falsos profetas para enganar multidões. E esses falsos profetas, eles levaram, com o passar dos séculos, eles levaram multidões e multidões para a perdição. Então, nós precisamos aprender, biblicamente, a detectar esse espírito, o espírito do anticristo. Esse espírito que se passa como o verdadeiro espírito, porém, é o falso espírito. O crente fiel, a pessoa que tem uma vida espiritual madura, ela precisa aprender a detectar o espírito do anticristo. E eu observo que muitos são aqueles que não sabem detectar esse espírito e por isso são enganados por ele. Aliás, Satanás, ele é mestre em enganar. Ele é o enganador. Satanás é mestre em aplicar golpes nas pessoas. Ele é o enganador. Mas nós, como filhos de Deus que somos, nós, como a igreja de Cristo que somos, nós precisamos aprender com a palavra de Deus a detectar esse espírito. E aqui, nesse livro de 1 João,
no capítulo 4, você vai observar comigo que lá no primeiro século já se passaram 20 séculos. Nós estamos no século 21. Lá no primeiro século, olha quanto tempo atrás, você vai observar que o apóstolo João já tinha graves problemas na igreja com os falsos profetas, com o espírito do anticristo. Você vai observar nesse texto que nós vamos meditar aqui. Agora, pense comigo, preste atenção, por favor, pense comigo. Se lá no primeiro século, há 20 séculos atrás, olha quanto tempo, o apóstolo João, ele já tinha problemas seríssimos com os falsos profetas, com o espírito do anticristo. Pense comigo, imagine agora, como que essa coisa evoluiu, é verdade? Imagine na nossa época. Eu garanto para você, sem medo de errar no que eu vou declarar aqui, eu garanto para você, no nosso tempo está pior. O apóstolo João teve problemas lá atrás, seríssimos, com o espírito do anticristo, com os falsos profetas. Mas no nosso tempo, nos nossos dias, está muito pior. Muito pior. Esse mal, esse espírito evoluiu. E tem evoluído com o passar do tempo. Até chegar no seu ápice. Qual que é o ápice do espírito do anticristo? Quando esse espírito falsário encarnar em um homem. E esse homem vai se levantar como o maior enganador da humanidade. Então, observe que esse espírito enganador, o espírito do anticristo, ele tem evoluído com o passar do tempo. E nós estamos em um tempo onde eu acredito que ele está aí para atingir o seu ápice. Onde esse espírito está aí para atingir o topo. Onde a qualquer momento ele vai encarnar em um homem, como a Bíblia ensina, e vai ser o grande enganador dessa humanidade. Então, gente, pensa comigo, o apóstolo João já tinha problemas gravíssimos no primeiro século. E no nosso tempo, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza. Isso ficou muito pior. Então vamos aprender a detectar esse espírito, o espírito do anticristo. Vamos ler na Bíblia? Vamos começar aqui, como eu disse para você, capítulo 4, verso 1. O apóstolo João ensinando a igreja a respeito dessas questões importantíssimas, alarmantes. Ele diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Olha aqui para mim, pessoal. Vamos observar isso aqui. O apóstolo João, ele começa a alertar a igreja para que a igreja não venha dar crédito a qualquer espírito. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando sobre ensinamentos, sobre mensagens. Toda mensagem, todo ensino possui um espírito.
um espírito que está conduzindo aquilo, um espírito que está doutrinando. Então, o apóstolo João está alertando a igreja, não dê crédito a qualquer ensino. Não dê crédito a qualquer mensagem. Antes de você dar crédito, pega essa mensagem, pega esse ensino, esse espírito que está por detrás disso e prova. Prova como? Com as escrituras, se é de Deus ou não. É isso que o apóstolo está alertando a igreja. Não dê crédito a qualquer espírito, não dê crédito a qualquer mensagem, não dê crédito a qualquer ensino, antes de prová-lo, se realmente se enquadra com as escrituras. Esse cuidado, pessoal. Os nossos irmãos do primeiro século já estavam sendo alertados a ter esse cuidado. Imagina nós agora. Imagina eu e você agora. Então, nem tudo, igreja, presta atenção, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece bom é bom. Nem tudo que parece de Deus é realmente de Deus. É preciso provar. É preciso estar atento. Tem muitas pessoas sendo influenciadas pelo espírito do anticristo, porque essas pessoas não estão provando à luz das escrituras o que elas têm aprendido, o que elas têm sido ensinadas, as mensagens que estão chegando até elas. E infelizmente, como eu disse para você, uma multidão de gente estão sendo levados ao engano. Então, o primeiro alerta aqui do apóstolo João para nós é que nós devemos provar o espírito por detrás do ensinamento, por detrás da mensagem. A gente não pode ficar engolindo qualquer coisa, gente. Meu irmão, seja um cristão consciente. Seja uma pessoa atenta com a sua fé. Não permita que a sua vida seja influenciada por qualquer espírito. Analise, compare com as escrituras. Observe se aquele ensinamento, se aquela mensagem que está chegando até você, que está chegando até os seus ouvidos, se verdadeiramente aquilo procede de Deus ou não, se enquadra com as escrituras ou não. Nós precisamos fazer sempre esse exercício. E assim estaremos cuidando da nossa fé, da nossa salvação. Diga graças a Deus. Vamos continuar? Ele diz no verso 2, olha só, ele diz assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de quem? É de Deus. E todo o Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo.
Então olha para mim, vamos entender isso aqui. O apóstolo João diz assim: todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. O que estava acontecendo aqui, para você entender? Na época, no primeiro século, na época do apóstolo João, a igreja estava sendo influenciada por uma heresia oriunda da filosofia grega. Havia a filosofia dos intelectuais da época, que vinha da filosofia grega, que dizia o seguinte, que aquilo que era material era imperfeito, e aquilo que era invisível, espiritual, alcançava a perfeição. Basicamente, essa era a filosofia da época que influenciava diretamente a igreja, entrou como heresia na igreja. Então, dentro dessa filosofia, havia falsos profetas na época que ensinavam que Jesus não tinha corpo. Que o corpo de Jesus era apenas uma aparência. Que se você, por exemplo, tivesse lá no primeiro século, quando Jesus ele esteve aqui nesse mundo, visivelmente, se você chegasse até Jesus, se você tentasse tocar nele, você não ia tocar nele, porque Jesus era apenas um espírito aparente, ele não tinha matéria. Quer dizer, esse ensinamento que estava sendo ensinado pelos falsos profetas da época, influenciado pela filosofia grega, esse ensinamento era totalmente contrário às Escrituras. Eles queriam diminuir a obra de Cristo. De certa forma, eles estavam diminuindo o que Cristo fez. De certa forma, eles queriam trazer uma confusão para as pessoas da igreja naquela época. Era o espírito do anticristo agindo naqueles falsos profetas. Então o apóstolo João está combatendo isso. Por isso ele diz, todo espírito que não confessa Jesus, que Jesus veio em carne, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Porque os profetas ensinavam que Jesus não tinha vindo em carne. Que a matéria era imperfeita. Então se Jesus ele viesse em carne, ele também seria imperfeito. E Deus não pode ser imperfeito. De certa forma, queria diminuir a divindade de Jesus. Então aqui está a primeira característica do espírito do anticristo. Presta atenção. Primeira característica, qual é, pastor? É um espírito que tenta diminuir de alguma forma a obra que Cristo fez e diminuir a sua divindade. Toda vez, observe o que eu vou te falar, toda vez que você ouvir um ensinamento, uma mensagem, tentando diminuir a obra que Jesus fez na cruz, ele veio em carne, ele sofreu, passou pelo sacrifício, foi para a cruz, derramou o seu sangue, e ali ele pagou o preço dos nossos pecados, e todo aquele que nele crê, não venha perecer, mas tenha vida eterna. Toda a obra do sacrifício de Jesus, que Jesus é Deus, que Ele é o Salvador. Se você, em algum momento, estiver diante de uma mensagem, de um ensino, que tenta diminuir a obra, a divindade de Jesus, por detrás dessa mensagem, por detrás desse ensino, está o espírito do anticristo. E, gente, parece algo assim, muito longe de nós, de repente, um ensinamento como esse. Mas eu quero dizer para você que está cheio de ensinamentos assim. Tem muitas religiões grandíssimas, religiões de multidões, que estão centralizadas em ensinos assim.
ensinos que diminuem a obra de Cristo. Tem religiões aí fora que falam que Jesus não completou a sua obra na cruz, ele está completando ainda. Uma igreja grandíssima aí, ó, prega desse jeito. Multidão de gente, vários templos, riquíssima. Eles pregam desse jeito, que Jesus ainda está terminando a sua obra, que ele não terminou. Que ele ainda está continuando a sua obra. Várias religiões que diminuem a divindade de Cristo, que chama Jesus de anjo, que chama Jesus de apenas um profeta, mas que não vê Jesus como Deus Salvador. Tem várias religiões assim, mas vários ensinos assim, e uma multidão de gente sendo levada por esses ensinos. Sendo levadas por esses ensinos. Olha o risco disso, olha o perigo disso. Então, aprenda, presta atenção. Primeira característica do espírito do anticristo, pastor. Ele vai procurar diminuir a obra de Cristo e diminuir a divindade de Jesus. Todo ensino e mensagem que chegar até você nesses parâmetros, rejeita, lança fora, joga no lixo, joga no esgoto. Mas não dê crédito a isso. Porque ali está o espírito do anticristo. Aprendeu? Vamos continuar? O apóstolo vai revelar aqui mais características desse espírito. Vamos continuar? Eu vou ler novamente o verso 3. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. Verso 4, filhinhos, vós sois de Deus e tende vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Glória a Deus por isso. Verso 5, eles procedem do quê? Do mundo. Observe que o apóstolo João está falando dos falsos profetas, ele está falando indiretamente do espírito do anticristo. Aqui no verso 5 ele diz, eles procedem do mundo. Por essa razão, eles falam do quê? Da parte do quê? Do mundo. E o que acontece? E o mundo os ouve. Observe, preste atenção no pastor. O apóstolo João aqui nesse verso 5, isso aqui é muito forte. Isso aqui nós temos que prestar atenção. Ele está dizendo o seguinte, que os falsos profetas, que são guiados pelo espírito do anticristo, eles procedem da onde? Do mundo. Eles procedem do mundo, eles não procedem de Deus, eles procedem do mundo. E eles falam do quê? De qual parte? Eles falam do mundo. Eles falam do mundo, das coisas do mundo, não das coisas de Deus. Eles falam das coisas do mundo, não das coisas de Deus. E quem que dá ouvido? Quem que dá ouvido? Aqueles que estão no mundo. Não aqueles que estão com Deus. Entende? Vamos ver o verso 6. Diz assim, verso 6. Nós somos de Deus. Você é de Deus? Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Gente, o que o apóstolo João está ensinando aqui, de uma forma bem básica para você entender, a respeito da característica do espírito do anticristo? O espírito do anticristo, ele procede do mundo, ele fala da parte do mundo, e as pessoas que estão no mundo
dão ouvido a ele. Ou seja, toda mensagem, ensinamento que você observa que o foco desse ensinamento está no mundo, que as promessas desse ensinamento são promessas ligadas a este mundo, por detrás desse ensino, dessa mensagem, está ali um espírito do anticristo. E uma multidão de gente, como eu disse para você, estão sendo levadas a esse ensino. Ensino de promessas mundanas. Olha, são ensinos assim. Você que é pobre, venha para Jesus que você vai ficar rico. Olha, você que é empregado, busque Jesus que você vai virar patrão. Olha, você que tem uma casinha aí simples, venha para Jesus que você vai ter uma casa na praia. Você vai ter um avião, uma BMW, uma Ferrari. Tem lugares aí que põe até carros dentro do templo. Você já viu? Para as pessoas tocar? É um ato de fé. Você vai tocar lá na BMW, você vai tocar na Ferrari, você vai ter uma. Que Jesus vai te dar. São ensinamentos que partem do mundo. O foco é no mundo. O foco é você estar ligado, cada vez mais focado nesse mundo, nas coisas desse mundo, poder, dinheiro, fama. E cada vez mais que a pessoa é levada a esse ensino, mais ela fica o quê? Gananciosa, prepotente, soberba. Cada vez mais a pessoa vai amando o material, vai se apegando ao material, vai amando o dinheiro, vai amando os prazeres desse mundo. Esse ensinamento, por detrás desse ensinamento que foca apenas esse mundo, que o foco principal está nesse mundo, esse ensinamento, por detrás dele, dessa mensagem, está o espírito do anticristo. Não é isso que o apóstolo João diz aqui? O apóstolo João diz, eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo, e quem está caído nesse mundo ainda, dá ouvido a essas coisas. São lugares que falam assim, ó, você tem que fazer um sacrifício financeiro, vende tudo que você tem, é o teu tudo pelo tudo de Deus. Ele vai te dar em dobro. Você vai ficar riquíssimo. Falsas promessas, fábulas, engano. E muitas pessoas estão sendo levadas por esse ensinamento, ou não estão. Observa. Você que é uma pessoa observadora, observa. Grandes religiões estão pautadas, estão estruturadas debaixo desse ensinamento. O que está ali então, pastor? O que está ali naquele templo luxuoso? O que está ali naquele lugar cheio de gente, inchado de gente? O que está ali? Qual espírito está conduzindo aquilo? É o Espírito de Deus? É o Espírito de Deus? Claro que não.
É o espírito enganador do anticristo atuando. Você quer ver uma coisa? Olha o que a Bíblia ensina. Eu estou falando de Bíblia para você. Eu não estou aqui dando a minha opinião, não. É a Bíblia. Estou falando de Bíblia para você. Olha o que a Bíblia ensina. Você quer ver? Vamos lá para o livro de Colossenses. Passa um pouquinho para trás, aonde nós estávamos ali. Colossenses capítulo 3. Você quer ver? Colossenses capítulo 3. Abriram? Colossenses capítulo 3. Diz assim o texto aqui. Eu quero que você acompanhe comigo. Diz assim, verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, olha aqui para mim. Se nós estamos em Cristo, a Bíblia diz, a Bíblia nos ensina que nós ressuscitamos juntamente com Ele. Nossa vida está nele, glória a Deus. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, o que nós devemos fazer? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O que nós devemos fazer? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Diga glória a Deus. Vocês entenderam o que está escrito aqui? Raciocina um pouco, vocês entenderam? Qual é o foco do Espírito de Deus? Buscar as coisas de cima. Buscar as coisas do alto. Pensar nas coisas de Cristo, do alto. O foco do Espírito de Deus, gente, está no reino de Deus, nas coisas de Deus. Aqui está escrito, ó, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O nosso foco não pode estar aqui, senão nós somos pessoas desse mundo. Senão nós não somos de Deus. A pessoa de Deus, ela não tem o alvo dela aqui, nesse mundo. É claro, ela vive a vida dela, o cotidiano dela, ela tem o seu trabalho, suas tarefas, suas obrigações, e ela faz tudo isso para a glória de Deus. Porque tudo nós devemos fazer para a glória de Deus. A gente trabalha para a glória de Deus. A gente cuida da família para a glória de Deus. Tudo nós fazemos para a glória de Deus. Não é para a nossa autopromoção. Não é para a gente ficar se vangloriando disso. Não, é para a glória de Deus. Se a pessoa ela louva a Deus, ela canta bem, é para a glória de Deus. Se ela prega bem, é para a glória de Deus. Tudo que ela faz é para a glória de Deus. Porque o nosso foco está em Cristo, para o reino. Não está nesse mundo. Você vê as pessoas que focam esse mundo, as pessoas querendo a glória desse mundo, o prazer desse mundo, ostentar nesse mundo. Aí você vê muitos que são levados pelo espírito do anticristo, muitos se transformando em pessoas prepotentes, arrogantes, gananciosas, que querem disputar, que ficam numa disputa constante.
para ostentar as coisas, para se promoverem, porque estão sendo guiadas pelo espírito do anticristo. Mas o crente, a pessoa que está em Cristo de verdade, qual é o alvo dela, pastor? Está aqui, ó. Ela busca as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Ele está sentado à direita de Deus. Ela pensa nas coisas lá do alto, não nas coisas desse mundo. Isso aqui é secundário, isso aqui é temporário, isso aqui é passageiro. Ela sabe que esse mundo não tem vínculo nenhum com ela, porque ela não é daqui, ela é um forasteiro, ela é um peregrino, ela pertence ao reino de Deus. Então, para que ela vai construir os seus tesouros aqui? Jesus disse: não ajunteis tesouros nessa terra. Aqui tem ladrão. Aqui tem tudo de ruim tem aqui. Mas Jesus disse: ajuntais tesouros aonde? No céu. Nesses lugares é pregado isso? É lido esse verso? Pelo contrário, nesses lugares onde está o espírito do anticristo, essa palavra de Jesus, ela é contraditória. Porque o que eles pregam é para a pessoa juntar tesouros aqui. As riquezas dela tem que estar aqui. Ela tem que estar focada aqui. Se ela tem uma empresa, que ela tem que ter 10. Se ela tem uma casa, ela tem que ter 20 casas. Ela não dá conta de morar em uma, mas tem que ter 20. Se ela tem um carro, ela tem que ter 10. Ela não dá conta de andar em um, ela tem que ter 10. Eu não estou falando que a pessoa ela não tem que ter as coisas, um conforto na vida. Não é nada disso. Eu acredito que você está entendendo. Eu estou falando que o foco não pode ser esse. O foco da vida do cristão, o alvo da vida, o alvo maior da vida do crente, do cristão, não pode ser essas coisas ligadas a este mundo, da parte desse mundo. E é exatamente esse foco ligado a este mundo que o espírito do anticristo ele procura desenvolver no coração das pessoas. E muitos estão sendo levados por esse espírito. Está entendendo? Então, é importante a gente entender isso, porque isso está acontecendo e muito nos nossos dias. Ou não está? Liga lá a sua televisão para você ver. Os programas, a maioria dos programas que estão lá, que se dizem de Deus, que aparentemente parece que é uma mensagem do Espírito de Deus, que aparentemente parece que é uma mensagem do reino de Deus, quando você observa bem, quando você prova com as Escrituras, como o apóstolo João ensina, provai os espíritos, não dê crédito a qualquer espírito, antes provai. Quando você prova, você vê que não tem nada de Deus. É só uma aparência. É só uma embalagem. É só uma embalagem. É que nem quando você vai lá no supermercado, você vê aquela embalagem bonita de um certo produto, você vai lá, você vê aquela embalagem bonita, colorida, bem feita, sabe, com várias tecnologias, mas quando você compra aquele produto que você vai usar aquele produto, o produto é uma porcaria. Você jogou dinheiro fora. Você investiu na embalagem e não no conteúdo. Tem produtos que é tão bom, tem produtos que tem tanta qualidade que não precisa nem fazer propaganda. Você sabia disso? A propaganda é o uso do produto, porque ele é bom. Agora tem produto que investe na embalagem, faz aquela embalagem maravilhosa que você olha no supermercado e fala, poxa, esse produto aqui é maravilhoso. Olha essa embalagem, como chama a atenção, como é maravilhosa. Mas quando você vai ver o conteúdo, quando você vai usar,
é uma porcaria. Não presta para nada. É o que você vê em muitos programas na televisão. É só a embalagem. Bonita, linda. Maravilhosa. Mas o conteúdo não presta para nada. Um lixo. Totalmente contrário ao que as Escrituras ensinam. Então, isso é uma característica forte do espírito do anticristo. Pessoal, presta atenção. As promessas são mundanas. As conquistas são mundanas. Tudo está relacionado a este mundo. O foco principal, o alvo, o objetivo principal do ensino da mensagem está relacionado a este mundo. Este mundo. Não é das coisas do alto. Não fala muitas vezes de pecado, de santidade, de arrependimento, dos valores do alto. Os valores do alto são deixados em segundo, terceiro plano. Às vezes nem se toca nesses valores. Só fala ou só tem o objetivo deste mundo. Deste mundo. O foco está aqui. Prazer, dinheiro, bens materiais, conquistas mundanas. Só vai nessa linha. É o espírito do anticristo. Porque ele é do mundo e fala da parte do mundo. E quem está no mundo não está no reino. Quem está no mundo, enganado, ouve. Ouve eles. Ouve eles. E uma multidão está ouvindo. Infelizmente. Sendo guiada pelo espírito do anticristo. Infelizmente. Você quer ver outra característica do espírito do anticristo? Vou mostrar para você. Nós estamos aprendendo a detectar o espírito do anticristo. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13. Outra característica. Vamos lá. Vamos lá, igreja. Apocalipse 13. Aqui nesse texto está falando da besta. Quem é a besta? Aqui, nesse texto de Apocalipse. Apocalipse 13, eu vou ler o verso 11. Essa besta aqui é quando o espírito do anticristo, ele vai encarnar em um homem. Como eu disse para você no início da mensagem, vai ser o ápice desse espírito. Ele vem se desenvolvendo com o passar do tempo, até chegar no ponto maior da sua atividade, da sua ação, que vai ser quando ele encarnar em um homem. E esse homem, totalmente dominado pelo espírito do anticristo, ele vai ser o maior enganador desse mundo. Então o apóstolo João, ele recebe essa revelação de Jesus, e aqui quando ele vê o anticristo, ele vai declarar uma característica importante do espírito do anticristo. Ele diz assim, verso 11: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, sendo quem? Para a igreja, cordeiro, mas falava como? Como dragão. Olha aqui para mim. Olha só a característica do espírito do anticristo. Presta atenção. Parece cordeiro. Aparência de cordeiro. O que significa isso? Uma fala mansa. Uma fala mansa. Parece uma coisa inofensiva.
aquela visão, aquela aparência bondosa, caridosa, carismática. Sabe aquele ensino fofo? Sabe aquele ensino que te emociona? Aquela mensagem fofa, maravilhosa, cheia da palavra amor. Mas tudo pautado em uma mentira. Parece cordeiro, mas o ensinamento, a fala aqui é o ensinamento. O ensinamento é de dragão. Parece cordeiro. Parece uma coisa muito inofensiva, muito, sabe, aquela fala fofa. Eu vejo alguns falsos profetas aí falando, olha pessoal, é emocionante. Se bobear, você chora. E chora. E chora. Não, mas você pode ficar no pecado. Porque Jesus, Ele te ama. Não precisa mudar nada, não. Jesus, Ele quer você. Pode ficar aí na prostituição, no homossexualismo, que nada. Não existe inferno, como um pai amoroso vai te condenar. E a pessoa que está ali, mergulhada na lama, mergulhada no esgoto do pecado, como que essa pessoa vai mudar, gente? Diante de uma pregação dessa, de um ensino desse? Como que essa pessoa ela vai sair desse abismo? Sendo que ela está sendo ensinada que ela pode continuar assim mesmo, que da forma que ela está, nessas condições, ela ainda vai para o céu, nessas condições. Como que essa pessoa vai ser salva? E eu falo para você, muitos lugares, muitas religiões falam assim. Parece cordeiro. Você olha assim, parece um cordeiro. Mas o ensino, a fala é de dragão. Porque uma pregação como essa não produz arrependimento. Não confronta o pecado. Uma pregação, um ensino como esse, não dá liberdade para o Espírito Santo convencer a pessoa que ela está errada. Aliás, a pessoa nunca vai raciocinar que ela está errada. Nunca vai raciocinar que ela está correndo um risco seríssimo, porque ela está sendo estimulada a continuar no pecado. Vê se isso não é o espírito do anticristo, gente. Mas pastor, aquele pregador, aquela mulher que está ali anunciando esse tipo de mensagem, é uma pessoa maravilhosa, caridosa, bondosa, carismática. Nossa, você chega perto dela, você sente até paz. Dá um sorriso maravilhoso. Ela tem uma oratória maravilhosa. Parece cordeiro. Parece. Mas é dragão. Fala como dragão. O anticristo vai surgir assim. Parece cordeiro. Parece uma coisa maravilhosa, inofensiva, bondosa, uma oratória, carismática. O anticristo vai ser carismático demais. Mas quando ele ensinar, quando ele falar, ele vai falar como dragão. Entende como é que é? Está entendendo? Então essa é uma característica. Observe, pessoal. Observe. O espírito do anticristo, ele é lobo
em pele de cordeiro. Mas é lobo. Está ali, revestido de cordeiro. A aparência, a pele, a camuflagem é de cordeiro. Mas ali está um lobo. Um lobo devorador. Então, cuidado com esse tipo de ensinamento, de mensagem. Cuidado. Hoje, nos nossos dias, está muito comum a pregação, o ensino contra o inferno. Muitas religiões que estão cheias de multidões, pregam assim: o inferno não existe. Deus não vai condenar ninguém. Como pode um pai que é amoroso? Estão quebrando os atributos de justiça de Deus. Jesus disse que o inferno existe. Se a pessoa falar que o inferno não existe, que a condenação das almas não existem, elas estão chamando Jesus de mentiroso. E Jesus disse: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a vida. Jesus é a verdade, ele não é mentiroso. Mentiroso é o espírito do anticristo. Então não caia nessa conversa fiada não, pessoal. Essa conversinha para boi dormir, não caia não. Esteja atento. Se em algum momento chegar esse tipo de ensino e mensagem até você, descarta isso, não dê ouvidos. Não dê ouvidos, é o espírito do anticristo. É o espírito do anticristo que está ali. Por mais que a pessoa seja maravilhosa, por mais que a pessoa seja, sabe, nossa, ela tem uma aparência, ela tem um jeito, pastor, olha, é uma coisa carismática, bondosa, ela abraça, ela é carinhosa. Parece cordeiro, mas o ensina de dragão. O ensina de dragão. Rejeita. Entende o que eu estou falando? Agora eu quero falar outra característica, isso aqui também é importante. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. Vamos lá, pessoal. 2 Tessalonicenses. Outra característica aqui do espírito do anticristo. 2 Tessalonicenses. No capítulo 2. Eu vou ler o verso, a partir do verso de número, a partir do verso de número 7. 2 Tessalonicenses 2:7. Amém? Abriram? Vamos ler? Diz assim, ó. Aqui tem outra característica importante do espírito do anticristo. Diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, observe isso aqui, igreja. Então, será de fato revelado o quê? O iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Amém? Olha aqui para mim, deixa eu te explicar aqui. O apóstolo Paulo aqui ensinando a igreja, falando sobre a revelação do anticristo. Como eu disse para você, será o ápice do espírito do anticristo, a encarnação desse espírito em um homem. Quando o apóstolo Paulo fala do anticristo, desse homem, ele chama esse homem de, ele dá um adjetivo, uma qualidade para esse homem. Ele chama ele de iníquo, o iníquo. Então, observe isso aqui. Uma característica importante do espírito do anticristo é a iniquidade. O que é a iniquidade? A iniquidade é quando
o pecado, ele evolui. Iniquidade é aquele pecado, é a prática do pecado sem arrependimento. A pessoa não se arrepende. É o pecado que evolui. É aquele erro que a pessoa comete sem desejo de mudança. A pessoa ela está no pecado, ela sabe, ela tem consciência de que aquilo que ela pratica não agrada a Deus, está contra a lei de Deus, mas ela não quer, ela não deseja mudança. Ela tem prazer naquilo. É aquela queda sem desejo de se levantar. O pecado não incomoda essa pessoa. Quem tá na iniquidade, ela tem a mente cauterizada pelo pecado. Quer dizer, a pessoa não tem mais sensibilidade. Ela não se incomoda mais com o pecado. Ela não se constrange com o pecado. Ela está no pecado e ela tem prazer naquilo, ela gosta daquilo e ela até defende aquilo. E tem gente que usa até as escrituras, texto fora de contexto, para poder defender o seu pecado. Então o espírito do anticristo, ele tem essa característica. Tem gente que é capaz de pegar a Bíblia e remexer a Bíblia, fazer uma salada mista para defender o seu erro. Porque ela não quer mudar. Ela tem prazer naquilo. Ela não quer mudar. Ela não quer se levantar daquela queda. Ela não quer se arrepender. Isso é iniquidade. E o que você mais vê hoje são pessoas defendendo a prática do pecado e muitas delas usando até a Bíblia. Pega a Bíblia fora do contexto, faz uma salada dos textos da Bíblia, pega palavras em várias línguas, tudo para defender a sua prática pecaminosa. Gente, pecado é pecado. E cabe ao pecador entender que Deus ele ama o pecador. A prova do amor de Deus ao pecador é que ele enviou o seu filho para ser sacrificado naquela cruz. A prova do amor de Deus ao pecador é Cristo Jesus. Ali está a prova. Então Deus ama o pecador, mas ele odeia e condena o pecado. O pecado, ele tem que ser tratado com arrependimento. O pecador tem que se arrepender. Ele tem que ser constrangido. E a palavra de Deus, ela é totalmente contra a prática do pecado. A justiça de Deus não tolera a prática do pecado. Essa é uma verdade das Escrituras. Isso aqui não pode ser mudado. Mas nós observamos que existem vários ensinos, existem várias mensagens defendendo a prática do pecado, inclusive usando a Bíblia de uma forma errônea, usando a Bíblia dentro daquilo que convém a eles. Ali está o iníquo, o espírito do anticristo.
O espírito do anticristo, ele tem essa característica, a iniquidade. Desenvolver a iniquidade no homem. Desenvolver a iniquidade nas pessoas. Você pode observar. Tem pessoa que você falar do pecado dela, se você apontar o pecado para ela, se você falar, ó, essa prática que você está fazendo, ela vai te condenar. Busque a Deus, se arrependa. Se você falar isso para ela, ela vai brigar com você. Ela vai defender com unhas e dentes que ela está certa. Ela vai até mesmo te processar na justiça. E isso já está acontecendo em muitos lugares. É o espírito do anticristo trabalhando a iniquidade de uma forma intensa na mente, nos corações das pessoas. E tem a última característica que eu separei aqui, pessoal, está aqui no verso 9. Diz assim, ó: ora, o aparecimento do iníquo, mais uma vez o apóstolo Paulo chamando o anticristo de iníquo, relacionado à iniquidade. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de quem? De Satanás. E de que forma? Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Olha aqui para mim. Então o apóstolo Paulo está ensinando o seguinte, que o anticristo, ele vai ser uma pessoa cheia de iniquidade, o iníquo, segundo a eficácia de Satanás, o espírito do anticristo está ali, o espírito de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, ou seja, ele vai fazer vários milagres, prodígios, sinais, milagres, são milagres mentirosos, milagres enganadores. Muitas pessoas, nesse exato momento, têm frequentado lugares, religiões, apenas pelos milagres, entre aspas, que acontecem ali. O espírito do anticristo produz milagres, sinais, prodígios de mentira. São milagres, sinais, prodígios, são coisas sobrenaturais para chamar a atenção das pessoas. Quando as pessoas têm a atenção voltada para o espírito do anticristo, então ele ensina elas contra Deus, contra a Bíblia. Você quer ver? O grande reformador Martinho Lutero, ele falava assim, ó, vou falar para você. Ele falava assim: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Então a pessoa está ali num lugar, numa determinada religião, numa determinada assembleia, reunião, ela está ali e naquele lugar está tendo vários milagres, coisas sobrenaturais. Tá bom, está acontecendo os milagres, tá bom. Mas o que está sendo ensinado ali se enquadra com as Escrituras ou não? Não, pastor, não se enquadra com as Escrituras. Então ali está o espírito do anticristo, fazendo sinais, prodígios. Ali está o espírito do anticristo, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Aí tem pessoas lá que você olha assim, naquele momento, a pessoa
Aparentemente parece que ela ficou curada, mas daqui a pouco ela sai dali, volta tudo e até pior. É o espírito do anticristo. A pessoa, ela vem atraída pelos milagres. Só que o ensino que ela aprende ali não se enquadra com o que Cristo ensinou. É um engano. Então, essa é uma característica fortíssima do espírito do anticristo. Tem vários lugares aí que a atração do lugar é os milagres, é as manifestações sobrenaturais. Mas quando você vai para o ensino, não se enquadra com as escrituras. Eu não estou falando que Jesus não faz milagre, pelo contrário, eu creio em milagre. Eu creio em cura, em milagre. Eu creio que Deus, o poder de Deus faz coisas sobrenaturais. Porém, o lugar que acontece milagres conduzidos pelo Espírito Santo tem que se enquadrar com os ensinos de Jesus. Não pode contrariar o que Jesus ensina. Não pode contrariar as Escrituras. O verdadeiro poder de Deus está ligado à palavra de Deus, ao ensinamento da palavra verdadeira. Você está entendendo? Então, toma muito cuidado, pessoal, com essas questões de poder, de milagre. Ó, lá tem a irmãzinha ali, ó, que faz milagre. A oração dela é um poder, sabe? É uma coisa extraordinária. É, que bênção. Mas o que ela prega, o que ela ensina? É de Deus? Se enquadra com as Escrituras? É a verdade do Evangelho? Ou são teorias da cabeça dela? Ou são achismos da cabeça dela? O que essa pessoa está falando? O que ela fala? O que ela ensina? Qual o estilo de vida que ela leva? Ela leva um estilo de vida verdadeiramente cristão? Ela tem uma base de vida cristã? É uma pessoa casada direitinha, com a família direitinho? É uma pessoa honesta, correta, sincera, transparente? Como é que é? Não, pastor, tem poder, revela, fala. Olha a oração dessa mulher, a oração desse homem, não. É sensacional. É. Mas como é que é a conduta de vida dessa pessoa? Como é que é a sua pregação? Seu ensino? Isso não é relevante? Isso não é importante? A Bíblia diz que é. A Bíblia diz que é importante. Porque o espírito do anticristo atua com falsos prodígios, falsos sinais e falsos milagres. E nós precisamos estar atentos a isso. Não podemos dar crédito a qualquer espírito, não é verdade? Então, meu irmão, analise, observe. Eu repito e termino esse ensinamento dizendo para você: nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Analise, observe, prove o espírito pelo qual a mensagem, o ensinamento está chegando até você, que você viu num vídeo, ou que você foi em um determinado lugar, uma determinada aparente igreja. Analise. Por que, pastor, que eu tenho que tomar esse cuidado? Porque o espírito do anticristo está aí
e ele está evoluindo a cada tempo. Ele está aí. E às vezes você pode estar diante de um lugar, às vezes você pode estar diante ali, em uma plateia, em um auditório, onde as pessoas estão sendo guiadas pelo espírito de Satanás, pelo espírito do anticristo, e você está ali no meio, e você está ali compartilhando daquilo, e você está ali compactuando daquilo, e Satanás está ali direcionando a você, aquele público, e você está ali, bebendo daquela água suja, bebendo daquele esgoto, bebendo daquele veneno. E é um risco muito grave de você se contaminar. Se a pessoa beber uma água suja, se a pessoa beber uma água aí suja, contaminada do esgoto, ela vai se contaminar. Ela vai pegar aí uma bactéria braba, vai pegar uma doença. É ou não é? Então você tem que tomar muito cuidado, gente. Nós estamos em um tempo muito difícil, muito trabalhoso, onde nós, principalmente, no que diz respeito à nossa fé, à nossa salvação, à nossa vida com Deus, nós temos que tomar muito cuidado. Todo alerta é pouco, todo cuidado é pouco. Eu falo para vocês sem medo de errar. Hoje em dia, todo cuidado é pouco com a nossa vida espiritual. Porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo afora, já lá no primeiro século. Imagine agora. Já lá no primeiro século, o espírito do anticristo já trabalhava com força. Imagine agora. Então, irmão, irmã, pega esses ensinamentos e guarda no seu coração. E guarda e usa esses ensinamentos. Todos os dias, usa esses ensinamentos. Chegou uma mensagem para você, aparentemente de Deus, aparentemente da Bíblia. Chegou um ensinamento para você, aparentemente de Deus, aparentemente da Bíblia. Prova esse ensinamento. Vê realmente se enquadra com as Escrituras, com o que Cristo ensinou. Prova esse ensinamento para depois você absorver. Para depois você reter na sua vida. Tenha um filtro. Aprenda a ter um filtro para filtrar essas coisas. Desenvolva um filtro espiritual para você aprender a filtrar e não ser enganado por esse espírito que tem enganado multidões e multidões, e já não é de hoje. Imagina quantas pessoas foram para a perdição enganadas pelo espírito do anticristo. Imagina. Nesse tempo, no tempo cristão, desde o primeiro século, desde a época do apóstolo João, imagina quantas e quantas pessoas foram enganadas, morreram enganadas. Isso é muito sério, é ou não é? Isso é muito grave. Por isso, o Espírito Santo, ele me conduziu a trazer esse ensinamento para a igreja. Ensinamento importantíssimo, uma palavra de alerta. Eu espero que isso tenha contribuído com a sua fé. Eu espero que tenha contribuído e abençoado você. Amém? Eu quero orar com a igreja. Vamos orar? Fique de pé no seu lugar, por favor. Deixa a Bíblia aí na cadeira. Vamos entrar em oração agora.